Tudo que você precisa para começar a aprender a programar é de internet e de um computador. Ou um celular, né? Ou de um celular. E aí, em 4 meses, você já pode começar a trabalhar. Parece simples, né? Mas, apesar do que muitas pessoas falam por aí, compartilham por aí, aprender a programar pode ser bem desafiador. No meu começo, eu perdi bastante tempo pulando de tutorial em tutorial e focando em coisas que não necessariamente eram tão importantes assim. Acho que repetindo muita coisa. Né? Repetindo muita coisa, então hoje a gente vai falar sobre o que a gente faria se a gente fosse começar a aprender a programar hoje. Então, qual é a primeira coisa que a gente faria? A primeiríssima coisa que eu faria é fazer um café. E não qualquer café, né? É um café da Encantos do Café. O café que nos acompanha nos momentos de código, debug e aquele erro misterioso que só resolve depois de um gole. Se você também ama café e não abre mão de um bom companheiro para programar, estudar ou simplesmente começar o dia bem, você precisa conhecer o Clube do Cafezeiro. Esse é o clube de assinatura da Encantos do Café, onde todo mês você recebe cafés incríveis, sempre com torra fresca. No site dá para escolher entre os planos de 1, 2 ou 3 pacotes, e agora, no plano de 3 pacotes, um deles é da linha tradicional, perfeito para quem quer ter variedade. Além disso, a assinatura tem frete grátis, cafés exclusivos e você pode cancelar quando quiser. E usando o meu cupom, você ainda garante 10% de desconto no primeiro mês. Então, agora sim. Feito o café. Prontos. É um excelente ritual, né? A gente já falou em outros vídeos sobre essas coisas de tu ter um ritual para começar a fazer alguma coisa. O nosso, a maioria das nossas coisas que a gente tem que focar, alguma coisa assim. A gente faz um café. A gente faz um café. Então, coisas que a gente faria, né, se fosse aprender a programar hoje. Muito se fala, né, que programar é uma coisa muito difícil, e realmente é difícil, mas eu acho que a parte mais difícil não é nem aprender uma linguagem ou a sintaxe ou algoritmos. Eu acho que a parte mais difícil mesmo é você se dedicar para isso, dia após dia, frustração após frustração, sem nem saber se isso exatamente vai te trazer, né? Vai te levar a algum lugar. E aí nesse processo vai ter muitos momentos que a gente se questiona, que a gente duvida da nossa capacidade, mas todo mundo passa por isso e eventualmente fica mais fácil, né? Sim. Vai ter gente que vai ter mais facilidade com uma coisa, ou mais facilidade com outra, ou com alguma tecnologia, mas acho que todo mundo consegue, mas é uma coisa que exige dedicação, né? Porque essa história de, eu vou estudar aqui, vou fazer um curso e em 4 meses vou estar trabalhando, pode até acontecer. Sim. Como teve um período em que o mercado estava bem aquecido, estavam precisando bastante de programadores e estava mais fácil, entre aspas, de entrar no mercado, mas geralmente tu ainda tem um conhecimento raso, né? Quando as coisas os problemas começam a aparecer, tu vê que tu precisa de um conhecimento maior, então... Se aprofundar. Eu acho que entrar com essa mentalidade de que tu vai conseguir um emprego, de que tu tem que conseguir um emprego em pouco tempo, eu acho que é um pouco perigoso, porque tu pode se frustrar, né? De não conseguir, porque dependendo da fase que tá no mercado, dependendo, enfim, da sorte, do azar de como que tu aplicou pra vaga, enfim, que vaga tu aplicou, pode não acontecer, né? E aí tu vai acabar se frustrando. Então, eu acho que ter uma mentalidade de eu tô nisso pro longo prazo, né? Eu acho que é essa a questão, a mentalidade de que difere quem consegue de quem desiste. Porque quando tu começa, aí tu faz uma coisa lá, faz algo funcionar, tu cria algo, tu se sente um gênio, e até aparecer o grande primeiro problema, a grande primeira frustração, que tu leva tempo pra passar aquilo. Só que o problema é que isso é constante na nossa carreira, no aprendizado e até no trabalho, né? A gente tem que acostumar com essa questão de encontrar alguma coisa que tu não entende. Na área da programação existem várias camadas de abstração, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente consegue resolver as coisas sem entender a camada mais profunda,
só ali na parte mais superficial, digamos assim, mas quando chega determinado problema, se tu não entender o que está acontecendo lá por baixo, tu vai ter muita dificuldade, né? Uhum. É importante saber lidar com isso e saber que tu tem que estar sempre disposto a aprender, disposto a tentar entender como as coisas funcionam, né? Uhum. Para algumas pessoas realmente vai ser mais rápido, para outras pessoas vai ser mais lento. Para mim, por exemplo, foi muito mais difícil do que foi para o Marcelo. Apesar de que tu conseguiu um emprego mais rápido do que eu. Mas foi um processo bem mais Porque desafiador. daí, aconteceu essa questão de que tu tava com um conhecimento que tu conseguia usar as ferramentas superficial para fazer as coisas, só que quando acontecer algum problema mais avançado, tu acabava que tu ainda não tinha visto aquilo, e daí tu acabou se frustrando também de achar que não era boa o suficiente, por não ter esse conhecimento, porque daí a gente fica se comparando com as outras pessoas. Assim, é difícil, né, de conseguir pensar dessa forma, mas se a gente conseguir pensar que a gente está nisso pela habilidade que a gente está aprendendo e não necessariamente que aquilo vai virar a nossa profissão. Mesmo que a gente pense que eu quero um trabalho, eu quero uma profissão, no final das contas, não importa se tu aprendeu em 4 meses ou 1 ano, né? A longo prazo, no caso. Eu não fico pensando, nossa, se eu tivesse aprendido mais rápido, tal coisa. Depois que passa, a gente não pensa mais assim, né? Então, acho que a gente precisa ser realista, né? Com essa questão da mentalidade e também com o tempo e com a energia que a gente vai dedicar para aprender a programar. A gente precisa ter tempo para fazer isso, para se dedicar. E não tem como a gente mentir, porque quanto mais tempo tu tiver, melhor, né? Então, quanto mais tu conseguir organizar a tua rotina para poder ter esse tempo a mais para se dedicar, mais rápido tu vai conseguir chegar lá, desde que tu, claro, esteja realmente sempre avançando essas barreiras, né? Sempre puxando, sempre empurrando mais essa barra do teu limite, né? Que é assim que a gente progride em qualquer coisa, né? A gente tem que sempre tentar fazer aquilo que é um pouquinho mais difícil. Porque se tu sempre faz o que é fácil, que tu já tá acostumado, que é o que acontece quando a gente cai no tutorial hell, né? Que o pessoal fala, que é isso de tu ficar fazendo tutorial porque o teu cérebro já tá acostumado com aquilo e tu fica na ilusão de que tu tá aprendendo, mas na verdade tu não tá evoluindo muito, talvez esteja evoluindo, mas pouco, né? Então a gente tem que estar sempre nessa mentalidade, tá, como é que eu posso deixar isso um pouquinho mais difícil o suficiente para eu conseguir fazer, para mim não me frustrar totalmente, mas que eu esteja evoluindo, né? E já puxando o gancho, então, que o Marcelo falou dos tutoriais, né? Acho que a gente pode entrar já no segundo ponto, que é aprender de uma forma mais eficiente. Eu acho que eu fiquei presa nesses tutoriais, eu não aprendi de uma forma muito eficiente. Eu fui aprender mesmo quando eu comecei a trabalhar. Que daí começou a ver outros tipos de problemas. Então eu acho que eu focaria nisso. E não tem problema fazer tutorial, fazer curso, mas eu acho que você precisa aprender a aplicar aquilo. Então, aprender alguma coisa, tenta colocar aquilo em prática sozinho. Tenta pensar em outro problema que tu consiga aplicar aquilo, para te tentar fazer sozinho em um outro contexto. Outro contexto. Porque no tutorial, a pessoa que montou o tutorial já pensa naquilo como um exercício que tu vai conseguir resolver, né? Mas tenta aplicar de alguma outra forma, né? Ou tentar entender mais a fundo alguma coisa que está sendo utilizada ali, né? Por que isso funciona assim? Como que funciona por baixo aqui dos panos, né? Se aprofundar, né? Se aprofundar nas coisas também, não ficar só no superficial. Como o Marcelo falou, essa questão das camadas, né, das abstrações. Então, também tentar entender por que aquilo está funcionando, como aquilo está funcionando. E aí tem a questão das inteligências artificiais, né, de usar, por exemplo, um chat GPT. Tu pode usar isso a teu favor também. Pode pedir para a IA te ajudar com perguntas ou com desafios. Até explicar como determinada parte do código funciona que tu não entendeu, e daí, baseado nisso, tu faz outras perguntas, né? Mas tentar não pedir a resposta em forma de código para a IA, mas sim tentar ir se aprofundando, né? Tentar aprofundar o conhecimento e não só pegar a resposta pronta porque tu quer fazer aquilo funcionar, né? Sim. O que é
muito difícil, né? O que é uma das, eu acho que das maiores dificuldades hoje em dia para quem aprender é como conseguir ter um uso eficiente das IAs para não ter um efeito negativo, né? De tu achar que tu tá aprendendo, Sim, mas na verdade não... tu só sabe usar a IA, né? E relacionado a isso também precisa aprender a pesquisar, né? Aprender a pesquisar as coisas. E na nossa carreira a gente precisa fazer muito isso, né? Procurar respostas para problemas. Sim. Eu não sei, na verdade, né, se essa habilidade de fazer pesquisa, o quão útil ela ainda vai ser com as LLMs, né, com as inteligência artificial, porque agora elas realmente dão uma resposta muito mais rápida. Sim. Mas é uma habilidade que a gente, né, da nossa geração, a gente tem e é muito importante, né, tu saber quais as palavras-chave que tu vai usar para te tentar chegar na melhor resultado de busca possível para te ter aquela informação que tu precisa, né? E eu acho que alinhado a isso, né, essa questão de saber pesquisar é muito saber perguntar sobre o problema, né? Porque antes mesmo de saber pesquisar, tu precisa entender aquilo que tu quer saber, né? Qual o problema que tu tá tendo e qual a melhor forma de perguntar, mesmo que seja numa pesquisa do Google ou perguntando para uma inteligência artificial, né? A maneira que tu vai perguntar sobre aquele problema vai mudar bastante a forma que tu vai ter o resultado, né? Então, é importante a gente tentar entender o problema e tentar ir quebrando ele nas menores partes possíveis, porque às vezes a gente está com um problema que tem muitas variáveis naquele problema e a gente não sabe exatamente quais daquelas variáveis ou qual daquelas variáveis que está realmente causando o problema, né? Então, entra essa questão de tu aprender a debugar, né? Um problema, que é tentar achar qual a raiz do problema realmente, né? O mínimo código que eu consigo escrever para reproduzir aquele problema... Isso que a gente fala quando a gente fala em quebrar o problema, né? Tentar chegar na menor... na raiz do problema mesmo. Né, o máximo possível. É quando eu passo esse valor para essa função específica que está dando problema. Aí é que tu vai conseguindo chegar, então eu preciso pesquisar sobre essa função aqui específica e não sobre a chamada da API que eu estava fazendo lá em cima. Enfim, e é importante a gente ir ativamente tentando melhorar essa habilidade, né? E ainda falando nessa questão de aprendizado, acho que a gente já falou um pouco mais a questão da prática e da repetição espaçada, né? Praticar com consistência a maior parte dos dias que você conseguir e tentar ir reaplicando as coisas que tu aprende, né, ao longo do tempo. Que é a prática que vai fazer diferença no aprendizado e em memorizar aquelas coisas que tu tá aprendendo, né? Porque o teu cérebro tem que ir absorvendo aquilo para, se possível, tentar automatizar e deixar o mais automático possível para ti começar a parar de ter que pensar ativamente em algumas coisas, né? E para isso a gente tem que praticar e aquilo que a gente já falou de tentar sempre botar a barra um pouquinho mais difícil. E no começo, se a gente não criou ainda esse pensamento crítico de tentar ficar se questionando, de tentar ficar tentando se aprofundar nos problemas, aí a gente tenta achar algum conteúdo estruturado para dar esse start, né? Esse gera um outro ponto também, que é a questão de ter um planejamento, né, primeiro. Por mais que a gente falou no começo de, né, vou dar tempo para isso aqui, não vou querer em 4 meses começar a trabalhar, mas tu pode ter um plano, assim, né, e hoje em dia tem faculdade, tem curso pago, mas também tem muitas coisas gratuitas, e tem um site que a gente já indicou aqui outra vez, que é o Roadmap, eu vou deixar aqui embaixo também, que ele tem um roadmap para tu quer ser um desenvolvedor front-end, back-end, full stack. Então, por exemplo, pega aquele roadmap, monta um plano em cima daquilo, um planejamento para te estudar e aprender com mais profundidade cada uma daquelas coisas. Eu acho que no começo, quando a gente sabe pouco, acho que a dica é
tentar escolher alguma coisa. Tu pode até dar uma pesquisada no começo para ver o que ali intuitivamente parece te agradar mais, qual linguagem, qual tecnologia. Ou até o que está no mercado mais em alta, talvez. E tentar achar um conteúdo desse e tentar seguir realmente e ir até o final com ele, porque tu com certeza vai ficar se questionando, será que tá fazendo sentido seguir nesse material? E daí tu acaba, não, vou começar no outro material porque eu ouvi alguém aqui dizendo que é melhor. Daí ou até tecnologia, né? Fica pulando de linguagem em linguagem, de framework, enfim. Aí tu nunca consegue avançar em alguma coisa, né? E a gente precisa começar a avançar em algumas coisas, em terminar algumas coisas do início ao fim, para daí sim, quando a gente pegar um novo conteúdo, a gente vai conseguir olhar, a gente vai ver lá a grade do conteúdo, tipo, não, isso aqui eu já entendo bem, então talvez esse conteúdo aqui não seja para mim. Então a gente precisa terminar alguma coisa para a gente começar a ganhar essa confiança e esse realmente entendimento de analisar aquele conteúdo e pensar se ele faz sentido ou não, né? Então no começo tenta escolher alguma coisa e seguir nela, né? E eu acho que não se preocupar muito com a linguagem, com o framework, porque essas coisas mudam toda hora, né? Mas o que não muda, pelo menos ainda. Nesses vários anos da indústria, é como as coisas realmente funcionam. Pensamento computacional, digamos assim. Né? Então, assim, eu vou aprender React, ou eu vou aprender Vue, ou eu vou aprender Svelte. No caso, quem está querendo começar pelo front-end, não importa muito, o importante é tu pelo menos conseguir ter uma boa base em algum deles. Como a gente falou nas camadas, né? Eles são uma camada de abstração que está lá em cima, que tu pode aprender a usar fazer muita coisa só aprendendo a usar eles, né, o React em si, mas o ideal é tu conseguir ir para uma camada mais abaixo, né, então, beleza, mas como que o navegador vai renderizar esse HTML aqui? Na verdade, quando tu está em React, tu está pensando em componentes, né? Mas, enfim, como que o navegador vai renderizar isso? Como é que funciona? E daí, do navegador, tu vai descendo. Como é que as coisas funcionam lá no servidor? E daí, tu começa a chegar num ponto que, tipo, a linguagem em si, a ferramenta, não importa muito. O que importa é os conceitos, né? Coloca em prática as coisas, cria projetos do início ao fim, né? Um projeto que tu comece e termine, de preferência que seja algo que, talvez um problema do dia a dia que tu precisa resolver, cria um Pomodoro, um negócio para traquear teu deep work, um traqueador de treino, de quanto café tu bebe. Sim. Começa e termina. Né? Para conseguir encontrar os problemas, encontrar os desafios e superar eles. Né? Porque quando a gente está no começo das coisas, o começo das coisas geralmente é um pouco mais fácil. Começar um projeto é muito muito os problemas gostosinho. começam a acontecer depois. Então, se a gente fica sempre parando e começando novos projetos, a gente não chega nas coisas mais difíceis, né? E se eu não sei, não faço ideia do que fazer, pergunta aí para o ChatGPT, para alguma inteligência artificial. E aproveitando que a gente citou IA, e a gente já citou várias vezes aqui, mas o que eu lembrei agora, o que eu não faria seria usar IA para escrever código, como eu já falei, para não pedir o código para inteligência artificial. Eu não usaria nada no meu editor que autocomplete com código, né? Como agora tem o editor, o Cursor, que é específico para isso, ou o Copilot. Eles com certeza deixam muito mais rápido, só que a gente não cria a memória, até mesmo a memória muscular da síntese ali, daquilo que a gente está fazendo, e até mesmo de alguns problemas que a gente precisa ali interar com... a gente precisa tratar dados de um array, e a gente sabe o que a gente quer, e aí é muito mais fácil perguntar para a IA, e a gente não exercita esse raciocínio, né? Essa forma de pensar. E quando tu está aprendendo, isso é muito importante, que é o negócio de colocar em prática lá. Então, tu não tá dando espaço, né, para colocar em prática, porque tem a IA lá escrevendo o código para ti. Sim, na verdade, eu recomendo não usar esse tipo de coisa dessa forma, até mesmo para quem já
programa porque tu perde muito rápido a tua prática ali, né? Então, teu machado ali da programação vai ficando sem fio porque tu não tá ali afiando ele todo dia, né? Então, bastante cuidado no uso de IA. E próxima dica para nós mesmos. Tem uma coisa que eu acho que eu faria, que é o negócio de construir em público. Que tu fez um pouco, né? Eu fiz um pouco, mas foi bem... quando eu comecei, eu fiz um pouco disso, né? Eu compartilhava no Instagram, mas acho que eu focaria mais em compartilhar os problemas que eu tô tendo e como eu resolvi. Mesmo que já tenha aquilo em vários lugares da internet, eu acho que tu, colocada com as tuas palavras, faz diferença no teu entendimento, né? No aprendizado, né? Acho que é uma boa ideia. Eu tenho isso no meu trabalho, eu trabalho na CodeMiner e a gente tem um programa de trainees, né? Então, inclusive, nessa semana agora eu estou preparando uma aula para eles. E é um processo que realmente te força a pensar o porquê das coisas e tentar achar maneiras interessantes de demonstrar aquilo e tentar antecipar as dúvidas e tentar pensar nos prós e nos contras daquilo. É um processo que é bem interessante. Então, assim, para quem não tem essa oportunidade de realmente estar ensinando alguém, mas tentar já, mesmo que seja como um exercício ali de tentar documentar para ti no futuro, só como um exercício como parte do processo de aprendizado, né? Tentar colocar isso dentro do planejamento, né? E aí tem uma outra coisa que a gente não fez, que acho que a gente faria hoje, é participar de comunidades. Hoje tem, né, servidores no Discord, comunidades específicas para tecnologias, linguagens. Na faculdade a gente geralmente, principalmente quando é presencial, a gente tem lá outras pessoas que a gente pode trocar sobre os problemas e tudo mais, ou até sobre projetos pessoais. Então, um servidor do Discord, por exemplo, pode ajudar nisso, né? A gente ter essa interação com outras pessoas. E geralmente a gente vai achar pessoas de todos os níveis, então a gente às vezes tá com uma dificuldade, pergunta lá. Né? Ou alguém vai fazer uma pergunta e tu vai saber responder. Eu participo da comunidade da Rocket City, né? Eu não sei se é aberta, eu acho que não, acho que é só para quem é aluno. Tem encontros, daí fala sobre o mercado de trabalho, as próprias pessoas movimentam a comunidade, mas deve ter comunidades gratuitas também que fazem isso, com né? certeza. Então, é legal. Aumenta e é mais uma ferramenta aí na tua caixa de ferramentas de aprendizado, né? Então... E aí uma última coisa, eu acho que é a gente falou bastante dessa parte técnica, agora da parte não técnica, né? E isso é uma coisa que a gente fez, mas é por isso mesmo que eu acho que a gente vai dar essa dica, porque é uma coisa muito importante e que fez muita diferença na nossa carreira, que são essas outras habilidades que a gente chama de soft skills, ou habilidades não técnicas, habilidades interpessoais, porque saber programar é uma parte do nosso dia a dia, né, do nosso trabalho, né, saber codar lá, né, a parte técnica. Mas a gente vai estar lidando com outras pessoas, né, a gente saber se comunicar bem e a gente saber tentar entender as pessoas, saber fazer perguntas, é um processo muito importante e faz diferença, assim, para quem está trabalhando contigo, a forma que tu se comunica faz muita diferença. Então, se organizar também, né? Além da comunicação, a questão de organizar, porque tu vai lidar com prazos, com várias tarefas, e às vezes tu tem que trabalhar mais de uma coisa, tem mais de um projeto acontecendo, enfim, tem várias. Sim, tem várias formas que vários tipos de empresas, vários tipos de time. Às vezes tu tá trabalhando num projeto só, mais focado, mas às vezes tu tá lidando com vários né? Eu já trabalhei numa empresa que eu trabalhava em mais de um projeto ao mesmo tempo e eu tinha que me organizar. E às vezes as pessoas que estão gerenciando não são boas, acontece, às vezes a empresa é mais bagunçada e isso acontece e a gente não pode só ficar reclamando, a gente tem que tentar também fazer a nossa parte. A organização é bem importante, comunicação, a gente já falou disso no outro vídeo aqui também, né, a gente sempre reforça isso porque
eu acho que realmente foi uma coisa que Foi um diferencial para nós. foi né? um diferencial na nossa carreira, assim, de feedbacks que a gente já teve e até da gente saber, né? Então a quanta gente diferença faz. está enviesado nesse sentido, mas porque foi uma coisa que funcionou pra gente, então uma coisa que a gente manteria. Isso é uma habilidade que que a gente pode aprender também, né? Conforme tu vai aprendendo, tu vai se organizar, fazer o planejamento. Então, tu fazer essas coisas, tu fazer em forma de projetos e criar tarefas pro teu aprendizado, já é uma forma de tu ir exercitando isso, né? Essa questão da organização. E aí, tá ali na comunidade, por exemplo, é uma forma de tu exercer essa questão da comunicação, né? Eu acho que é isso, de coisas que a gente faria, né? Faríamos de novo. Assim, é o que a gente faria, né? Então, não necessariamente a gente está dizendo que essa é a melhor forma de fazer. Exatamente. E eu acho que me lembra também de uma coisa que eu vi o Mark Manson falando. O mais importante para ter sucesso não é a quantidade de vezes que tu vai acertar, né? Mas é tu conseguir se acostumar com a falha, né? Que é isso que te dá confiança, falhar, né? né? Eu acho que tem a ver com a programação nessa questão de que a gente sempre tem coisa que a gente não sabe, sempre tem coisa que dá para se aprofundar. Tá confortável com a incerteza, né? Então eu acho que a gente já ir se acostumando nisso desde o começo, de saber que a gente vai ter muita coisa que a gente não vai ter resposta, e eu acho que é isso. E aí, se você também já passou por esse processo, está passando por esse processo, deixa aí nos comentários também, né? O que você faria de diferente, ou o que você tá fazendo que tá dando certo, pra... Sempre rola essa troca aí nos comentários também. Sim. É isso. É isso, gente. Você assustou? Olha aqui, gente. Então, qual é a primeira coisa que a gente faria? Eu acho que a primeira mesmo que eu faria é o café. Eu consigo. Então, qual é a primeira coisa que a gente faria? A primeira coisa que eu faria, primeiríssimo,